Muito boa noite a todos que estão aí comigo e a todos que estão nesse exato momento e a todos que vão me assistir com exclusividade. Lembrando bem, gente, para os alunos aprendizes, hoje eu vou falar sobre o artigo 7º, exatamente, o artigo 7º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de eu começar o resumo dessa aula, o que acontece? Uma aula resumida e objetiva, desculpa, eu quero falar bem claro aqui para todos. Que você ter tua opinião formada é uma coisa, você gostar ou não de advogado é uma opinião sua, você ser a favor ou contra advogado é outra opinião sua, mas o principal, tudo que eu vou ensinar aqui vai ser em cima da lei. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre o que é a liberdade de defesa que o advogado tem por lei, o que é um sigilo profissional que um advogado tem que ter por lei, o que são as prerrogativas essenciais de um advogado e também vou falar o significado de exercício da advocacia. Mas antes eu quero explicar para você, gente, o que significa o artigo 7º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Já anota isso. Se você vai me assistir, gente, sem ser por televisão ou por outro meio social, pelo YouTube inclusive, você clica em inscrever-se, ativa o sino de notificações e acompanha as melhores aulas. Vamos lá. O artigo 7º diz assim: qual o direito do advogado considera o mais importante e qual o motivo de sua escolha? Então o artigo 7º vai falar o quê? Vai falar qual do direito o advogado considera o mais importante e o motivo da escolha de um homem ou de uma mulher seguir a carreira de advocacia. Primeiro passo, já anota isso. A principal, gente, o principal objetivo do advogado em sua profissão, segundo o artigo 7º do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, é essa. A principal atividade de um advogado é representar e defender os direitos e interesses do seu cliente, com base nas leis vigentes do país. Então, gente, quando uma pessoa vê algo tratando do crime da esfera penal e criminal principalmente, muitas pessoas falam: por que advogado vai defender meliante? Por que advogado vai defender delinquente? Simplesmente porque as leis vigentes no país, segundo o artigo 7º do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, ela dá autonomia para o advogado, segundo a lei, fazer isso. É o direito do advogado, a principal atividade do advogado é essa, é representar, ou seja, um exemplo, o cara foi lá e cometeu um crime, passou a causa para um advogado particular, o papel desse advogado é representar por esse seu cliente, defender esse seu cliente na justiça, no trânsito e julgado, e os interesses do seu cliente, se for da esfera penal criminal, que é conseguir a liberdade ou a menor penalização possível. E se for um cliente que está sendo vítima de uma fraude processual, uma denunciação caluniosa, uma falsa acusação, o papel do advogado é fazer o quê? É fazer com que a máscara de quem acusou seu cliente justamente venha ser o quê? Caída e a verdade aparecer. E se for o cara que cometeu o crime? O papel do advogado é esse, ele tem por lei como principal objetivo em sua profissão é isso. Foi o cliente dele que cometeu o crime. Só que a polícia quer jogar outros crimes a mais além do que aquele que seu cliente cometeu. O advogado vai entrar para isso, para representar, para defender os interesses do seu cliente, que é só pagar por aquilo que fez, nem mais nem menos. E se cometeu o crime, dentro das brechas da lei, ali tem um direito de responder um processo em liberdade, em regime aberto, ter uma diminuição na pena e atentar ali pelos benefícios que a lei favorece para o suspeito de um crime ou autor de um crime. Então, gente, para você que está estudando para ser advogado ou já é advogado ou advogada e quer melhorar a sua conduta, vai nesses feedback que eu estou te passando. O principal objetivo de um advogado é isso. Pegou a causa do seu cliente, eu dei o exemplo de penal e criminal, mas isso pode ser na área trabalhista, relacionada a trabalho, na área previdenciária, relacionada à aposentadoria. Pega a causa do seu cliente, gente, represente, toma as rédeas, toma as frentes, você vai lá e fala: eu vou para resolver o negócio. Se der certo ou não, pelo menos você fez de tudo, trabalhou e se esforçou, defendeu o direito do seu cliente,
que eu já dei um exemplo anteriormente. Se tem direito, mesmo cometendo crime, responder em liberdade, o advogado tem que ir em cima disso, do seu cliente, no caso, se o seu cliente é vítima de uma falsa acusação, é um direito do advogado ali é acabar com essa falsa acusação e o processo virar. Ou seja, de vítima, de suposto autor, o seu cliente se tornar vítima de denunciação caluniosa e os interesses do seu cliente, que é óbvio, a liberdade, a causa ganha na esfera penal e criminal. Na previdenciária, a causa ganha de aposentadoria, na trabalhista, a causa ganha relacionada a trabalho e por aí vai. Em cima das leis vigentes no país. Um advogado pode ser especialista em diferentes vertentes do direito. Lembrando bem, gente, na hora que você for ser advogado, entenda uma coisa, isso é opcional. Tem advogado e tem advogada que eles optam por trabalhar só com área penal e criminal. Pode, mas só advogado querer se especializar em diferentes vertentes. O que seria vertentes? Em diferentes áreas do direito, quer trabalhar na penal e na criminal, mas quer mexer também com a trabalhista, com a tributária, quer mexer com direito comercial, com direito empresarial, com direito civil, pode. O advogado ele pode se especializar até em todas as vertentes, em todas as esferas, em todas as áreas do direito que te dá direito. Prova disso você vê que existem advogados e advogadas que atuam só em uma vertente, só uma área, uma esfera do direito. Já existem outros que atuam em mais de uma, já existem outros que atuam em quase todas ou em todas, porque isso é opcional, segundo o artigo 7º do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá. Aí existe uns tópicos para concluir que o advogado tem que manter a postura dele diante de um tribunal do júri, diante da polícia, diante das autoridades jurídicas, que é o quê? Quando ele for trabalhar, o que o advogado ele tem que prezar muito? Isso aqui, gente, segundo o artigo 7º. A ampla defesa, a ampla liberdade de defesa. Olha que interessante. O princípio da ampla liberdade de defesa corresponde a um direito constitucional conferido ao acusado, para quem o mesmo possa se defender sem qualquer espécie de impedimento dos seus direitos constitucionais. Então tá aí. O advogado ele tem que entender isso, que o seu cliente ele tem direito de uma ampla defesa, quem ele pegar a causa ali. E o advogado tem que entender também, sabe o quê? Que isso é uma coisa que ela, segundo a Constituição, ela não pode ter impedimento. Ou seja, o advogado, se algum policial falar que o advogado ele não pode defender cliente, é mentira. Se alguém falar que o advogado não pode pegar a causa de alguém para defender, outra puta de uma mentira, desculpa a expressão. Por quê? Porque a ampla defesa é um direito que o advogado tem o quê? Que ele tem justamente isso. Segundo a Constituição, todo cara que é suspeito do crime, autor ou vítima, tem direito a uma defesa. Estou falando na esfera penal e criminal, mas serve para trabalhista, para tributária, para civil, o que for. A pessoa tem direito do contraditório, tem direito à defesa, e a Constituição, ela jamais fala que o advogado ele pode ser impedido disso ou seu cliente. Então lembra de gente, você vai advogar onde eu já advoga, vocês têm sempre direito da ampla defesa do seu cliente. Defende mesmo, com unhas e dentes, dentro da lei, obviamente. Segundo passo. O que é o sigilo profissional? O advogado ele tem que ter o sigilo profissional sempre. O que seria esse sigilo profissional? Trata de uma informação a ser protegida e impõe uma relação entre privacidade e publicidade, cuja o dever do profissional se estabelece, entendeu? Até o cumprimento do seu trabalho a não informar o sigilo. Então é isso. Outra coisa que o advogado tem que manter é o sigilo profissional. Como assim? Tudo que ele conversar com o seu cliente tem que ficar só entre os dois. Todo tipo de petição que ele fizer para o seu cliente, de preferência, ele tem que manter o sigilo total. Por quê? Porque é óbvio, gente. A outra parte, a sociedade, a polícia, que não entende que o advogado ele tem direito ao sigilo profissional e à ampla defesa dos seus clientes, sempre vai falar o quê? Vai que o advogado tem que levar a público que tá... Não, ele não tem que levar nada a público. Ele tem sim total direito de manter o sigilo. Como ele vai defender o seu cliente, como ele está fazendo a petição, como ele está fazendo
uma sustentação oral ali para no dia de uma audiência do júri popular ou do trânsito em julgado for defender o seu cliente. Isso ele pode manter em sigilo total e deve manter, até porque é algo particular entre o advogado e o seu cliente para outras partes não atrapalhar. Porque da mesma forma que a polícia quando investiga ali entre elas, da mesma forma que a justiça ela investiga um processo de segredo de justiça, é sigilo total. Não envolve publicidade, não envolve nada. Entendeu? A não ser que eles mesmos queiram falar e não atrapalhem as investigações. O advogado é a mesma coisa, segundo o artigo 7º do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Manter o sigilo total. Não é falar para a polícia o que está fazendo, não é falar para o que ele conversou com o seu cliente, e ninguém tem que querer saber disso. Por quê? Porque a lei garante ao advogado o sigilo profissional entre ele e o seu cliente. Outra coisa, gente, que é essencial, a prerrogativa do advogado. O que é prerrogativa? Direito especial inerente em uma função ou profissão. Privilégio ou vantagem que alguns indivíduos de uma determinada classe possuem, uma regalia. Olha que interessante, gente. É uma vantagem que o advogado tem a prerrogativa dele. O que é a prerrogativa dele? Vamos dar um exemplo. Ele está conversando com o seu cliente e vê um policial falar: o que tu está falando com o teu cliente? Aí ele cortar logo. Corta mesmo e fala: ó, eu estou usando a minha prerrogativa. Eu estou usando o privilégio e a vantagem que eu tenho segundo o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 7º, na lei vigente do país. Que eu tenho o direito sim de conversar a sós com o meu cliente. Isso é a prerrogativa do advogado. Outro fato de uma prerrogativa do advogado, por exemplo, está no dia da audiência do julgamento, está vendo que o seu cliente está sendo acusado e justamente vai ser condenado, ele pode bater na mesa, não desrespeitar o juiz e falar: protesto, eu quero a palavra. Meu cliente está sendo acusado, está sendo incriminado sem base, sem fundamento ou com provas não concretas. O advogado tem a prerrogativa dele, sim, não para desrespeitar juiz, não para desrespeitar promotor de justiça, não para desrespeitar os policiais, mas bater de frente com aqueles policiais que abusam da autoridade, para bater de frente com aqueles policiais que muitas vezes querem cometer fraudes processuais contra o suspeito ou acusado de um crime. E se for em áreas trabalhistas ou de aposentadoria, em defesa do seu cliente, se vê que alguma coisa não está indo dentro do que a lei manda. Então, advogado é isso. A prerrogativa é um direito especial que o advogado tem, uma função na profissão, um privilégio, uma vantagem que ele pode usar em determinada situação que ele possui perante a lei. Então é isso, advogado. Vai defender o seu cliente. Entendeu? Você viu que a polícia quer fraudar uma coisa para o seu cliente? Comunica ao OAB, usa sua prerrogativa, desmascara policial sem classe, porque tem muitos policiais bons, mas tem muitos policiais sim que forjam, que fraudam coisas processuais e que fazem denunciação caluniosa e contra alguém que acusar seu cliente de alguma coisa. A mesma coisa que tu pegar a causa trabalhista ali. Vamos supor que tu vai pegar uma pessoa que era empregada de uma empresa, um funcionário, e o empregador está falando que o funcionário não trabalhava direito, que não era responsável. Você, como advogado, pode pregar sua prerrogativa e falar: tá aqui o ponto do meu cliente que ele batia na empresa, tá aqui o ponto do meu cliente que era funcionário dessa empresa, não tem nenhuma falta. Eu exijo agora que fulano, que é empregador da empresa, que o empregado, que é meu cliente, que é esse funcionário, pague todos os direitos do meu advogado, porque a lei fala isso, a lei fala aquilo. Tu tem tua prerrogativa, advogado. Pode usar sim. E para concluir, gente, aqui, o significado do exercício da advocacia, gente. Tudo que eu falei, o principal objetivo, e o que eu falei agora, os tópicos, e o que é o exercício da advocacia. O advogado é indispensável à administração da justiça. Já grava isso. Se tem alguém que está me assistindo e fala bem assim: eu não concordo com o advogado, é problema seu, porque o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Por quê? Porque a justiça é assim, tem a parte que acusa, tem a que é a suposta vítima. Faz parte da administração, na hora da investigação da justiça ali e de julgar, ouvir ambas as partes. A parte da polícia militar que prende, que é na sua manter ordem pública, apurar isso.
A parte da Polícia Civil que vai investigar os crimes e do delegado que autua e indicia e do advogado que vai defender seu cliente no dia da audiência. Então é indispensável, gente. E é indispensável a administração da justiça ou advogado. O que é indispensável? Que não se pode dispensar, é obrigatório, imprescritível e inevitável. Então é obrigatório ter um advogado. Se não tiver um particular, por isso que institui o defensor público quando é alguma causa, seja ela penal, criminal, trabalhista, tributária, de aposentadoria, porque tem que o advogado ele faz parte da administração no sentido o quê? De defesa. Porque quando a justiça julga, ela vai ouvir o quê? Ela vai ouvir o delegado que autuou e indiciou o que ele mandou para a justiça, entendeu? Vai ouvir os policiais militares que prenderam, entendeu? Vai ouvir ali também a suposta vítima, o suposto autor, mas tem que ter um advogado para confrontar os erros das acusações que está sendo em desfavor do seu cliente. Porque é indispensável. Tem pessoa que fala, não podia ter advogado. É indispensável, que não se pode dispensar. Obrigatório, é obrigatório ter advogado. Então você concorde ou não, quem está me assistindo, que eu estou falando na lei. Se você gosta de advogado ou não, é uma opção sua. Eu respeito, mas dentro da lei, o advogado é indispensável na administração da justiça, principalmente como na hora de julgar situações ali para dar a causa ganha para uns e perdido para outros, independente da esfera do direito que for. E para concluir, sendo inviolável por seus atos a manifestação no exercício da profissão nos limites da lei. O que é inviolável? Termo jurídico que tem sua inviolabilidade assegurada pela Constituição. Então, acabou. O advogado ele tem direito de defender seu cliente, ele tem direito sim de fazer petições para o seu cliente, ele tem direito sim de usar a sua prerrogativa, como eu já falei, ele tem direito sim de participar da administração da justiça, que é participar da total situação que está acontecendo com o processo do seu cliente, entendeu? Com o curso das investigações processuais, com o curso do processo, o advogado isso é inviolável, ele tem esse direito assegurado. Porque se alguém violar isso, se chegar um policial e falar, não, seu cliente não pode ter advogado, o policial está errado. Meliante, porque está violando a Constituição. Porque a Constituição, ela fala que é inviolável, ou seja, um termo jurídico. O advogado ele tem a sua inviolabilidade assegurada, ou seja, não pode ser inviolado o direito que o advogado tem de pegar a causa, defender seu cliente, fazer tudo para o seu cliente, porque a lei ela assegura isso. Só que o advogado é inviolável quando é dentro dos trâmites, dos limites da lei, ou seja, o advogado ele não pode ter nada violado se ele estiver dentro da lei. Agora, se estiver fora da lei, aí já é outra história. Pause a gravação, pause a aula, assista do começo até o fim. Valeu, meu Brasil, essa foi a aula de hoje. Você que me assiste pelo YouTube, se inscreva, ativa o sino de notificações e acompanhe as minhas melhores aulas e resumidas no 100% das leis. Tchau, tchau.